Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para uma série nova no nosso canal, a série Testemunhos. Sejam bem-vindas a esta nova série. Lembra que eu falei na nossa live há 2 semanas atrás que a Sandra Carron estaria conosco participando desta série? E sim, ela está nos abençoando também com o seu dom através da obra do Senhor. E vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai tocar o seu coração. Nós vamos iniciar essa série com o testemunho da minha vida. Meu nome é Luciane, moro em Concórdia atualmente. E você vai conhecer um pouquinho de como foi a minha história até a chegar aqui. O que aconteceu tudo antes de eu me tornar missionária da igreja, estar aqui falando com vocês através desse vídeo. Seja bem-vindo ao meu testemunho. Eu creio sim que Deus é capaz de transformar nossas vidas quebradas e despedaçadas e reconstruir uma nova história. Antes de contar sobre a minha história, sobre a minha vida, o testemunho do que Deus fez e operou, o milagre na minha família, eu preciso falar dos meus pais. Eles eram bem jovens. Minha mãe tinha 17 anos e meu pai tinha 20 anos quando eles tiveram seu primeiro filho. Sim, meu irmão mais velho. Ele se chamava Rômulo, mas infelizmente ele faleceu logo depois de nascer. Uma gestação tranquila, tudo aparentemente normal. Mas eles tiveram que, assim tão jovens, conviverem já com a morte de um filho. Foi muito difícil para ambos. Depois de 4 anos, então eu nasci. Sim, aí começa a minha história. Eu nasci na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Os meus pais contam que para eles foi um milagre agora poder ter um filho que sobreviveu. E por isso cuidavam de mim com todo o zelo possível, pois tinham antes uma história muito triste para contar. Quando pequena, eu gostava muito de ouvir a minha mãe. Ouvia suas histórias, ouvia seus anseios, os seus medos. Ela diz que me usava como uma espécie de confessionário. E já pequena assim, um dia caminhando com ela, eu disse: mãe, quando eu crescer, eu quero servir a Deus. Sim, ela disse que eu tinha talvez uns 4 anos quando eu disse isso. Eu quero servir a Deus, mas eu quero casar e também ter filhos. A minha infância foi marcada por momentos muito especiais ao lado do meu irmão mais novo, Juliano. Nós temos 3 anos e meio de diferença. Nós vivemos muitas aventuras juntos. Nós éramos parceiros, super-heróis. Vencíamos qualquer inimigo nas nossas tardes de brincadeira. Cuidávamos um do outro com muito amor e zelo. Claro que brigávamos, afinal de contas, irmãos servem para isso também. A nossa infância foi marcada por amor, alegria, cuidado, mas também por medo, falta de esperança e tristeza. O meu pai, infelizmente, era alcoólatra e por muitas vezes não enxergávamos isso porque apenas éramos crianças. Mas nós ouvíamos as discussões entre os meus pais, as brigas, os desentendimentos. Lembro de ouvir isso lá do meu quarto e o quanto isso me entristecia e machucava. Minha mãe tentava por N vezes buscar preencher o vazio do seu coração, o vazio que existia dentro da nossa família. Buscamos realmente em muitos lugares. Seitas africanas, orientais, culto a mortos, cartas, terreiros de macumba, espiritismo. Fomos a muitos lugares procurando preencher o vazio que existia dentro de nós. Mas na verdade, parecia que tudo nos afastava cada vez mais do Deus que estávamos buscando. Mas por quê? Nós buscávamos Ele com tanto zelo,
e realmente participávamos de todas essas seitas e lugares por onde íamos com afinco. Minha mãe realmente dava todo o tempo dela para isso. Éramos uma família típica de classe média. Sim, pais que trabalham o dia todo, filhos que ficam em casa com a babá ou a empregada doméstica. Tínhamos um bom apartamento, um carrinho na garagem, escola particular. Mas, infelizmente, também nesta infância tivemos contato com muitas coisas que uma criança talvez não deveria ter. Realmente não deveria ter. As coisas começaram a piorar depois que meu avô materno faleceu. Ele era, digamos assim, o cerne dos negócios na família. Meus pais começaram a ir cada vez pior nos seus negócios e se endividaram muito, ao ponto de perdermos tudo o que tínhamos: o apartamento, o carro, a escola, a vida então de classe média da qual tínhamos conquistado, tudo. E tínhamos, na verdade, eram pessoas que nos perseguiam quase. Tivemos que deixar tudo para trás e nos mudar de cidade. Em 1998, nós fomos morar em Pouso Redondo, na cidade onde o meu pai nasceu. E lá, para tentar iniciar a nossa vida. Mas com tudo isso, meu pai também, em depressão diante de toda a situação, começou a beber cada vez mais. Fomos morar numa casa bem simples, de madeira, com muitas frestas onde passava o vento, lembra bem disso. Um banheiro para mim muito estranho, esquisito, sem piso na parede, tudo muito simples, do lado de fora da casa. Precisávamos acordar eu e meu irmão, na época pequenos ainda, antes de ir para a escola, para colher pepino na roça que plantamos ao lado de casa para conseguir um dinheirinho. Por vezes aqueles pepinos espetavam muito as mãos, ô espinhozinho chato. Mas lá íamos nós, cedinho, 5:30 da manhã, colhíamos o pepino, depois pegávamos o ônibus para a escola. Não foi fácil esse recomeço. Nova cidade, nova escola, novos desafios. E também a tristeza de ver o meu lar desmoronando. Meus pais cada vez mais tristes, brigando. E algo muito especial aconteceu no meio de tudo isso. Eu conheci uma amiga na escola. O nome dela é Ellen. Ela foi usada por Deus para me apresentar a Cristo. Sim, ela me convidou para fazer parte do grupo de adolescentes, de jovens da igreja. Ela disse: vem participar aqui conosco. E eu fui. E lá, naquele grupo, eu conheci a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu decidi que eu queria frequentar aquela igreja. Então eu cheguei em casa e disse para minha mãe e meu pai: eu quero fazer parte daquela igreja. E lá fui eu. Minha mãe também chegou à fé logo depois, num dia da mulher na igreja lá em Rio do Sul, num momento especial onde ela pôde entregar diante de Deus, pedir perdão por tudo que havia feito, pelos caminhos errados que nós tomamos, por divergirmos da sua vontade e por tentarmos encontrá-lo em tantos e tantos lugares errados. E ali Deus começou a história da restauração da minha família. Eu não posso esquecer de alguém muito especial na minha vida. A minha bisavó Edith. Felizmente agora ela já faleceu há alguns anos. Mas ela foi uma pessoa de muita oração. Ela orou anos e anos para que pudéssemos encontrar a Cristo, o verdadeiro Deus, como Senhor e Salvador de nossas vidas, para que pudéssemos ter uma vida transformada e restaurada por Ele. E Deus estava começando a atender as suas orações. Eu posso imaginar a sua alegria. O meu pai, então, começou a cada vez mais se envolver com o alcoolismo e não vinha mais nem para casa.
ia trabalhar, mas não voltava por dias. E muitas vezes procuramos saber seu paradeiro e não sabíamos onde ele estava. Os pastores da igreja na época, Humberto e Zirley, tentaram nos ajudar a fazê-lo o convite para que ele fosse se internar no Centro de Recuperação Nova Esperança em Blumenau. Ele lutou muito contra isso e nós oramos muito ao Senhor para que Deus tocasse o coração dele e ele se deixasse moldar por ele. E ele foi. No ano de 2000, meu pai iniciou seu tratamento neste centro de recuperação. Foram 6 meses. 6 meses muito difíceis, pois minha mãe trabalhava o dia todo. Saía às 5 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite, pois ela não só trabalhava, mas depois estudava, fazia faculdade fora de casa também. E eu e meu irmão passávamos, na época, respectivos com 13 e 9 anos, o dia inteiro sozinhos. Sim, nós éramos a companhia um dos outros. Nós fazíamos nosso café da manhã, íamos para a escola, fazíamos nosso almoço, que por vezes foi uma aventura este almoço, quase queimamos a casa. Limpávamos a casa, lavávamos roupa, passávamos roupa e somente víamos nossa mãe no final de semana. E nosso pai também não estava em casa. Foram 6 meses em que crescemos muito também. Depois, no passar desses 6 meses, o meu pai, no centro de recuperação, também encontrou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que bênção, que glória poder ver isso acontecer na sua vida. Mas, infelizmente, quando ele voltou para casa, não foi tão fácil assim, pois a confiança tinha sido quebrada, o amor, a fidelidade parecia não existir mais. E Deus foi restaurando, dia após dia. Conforme íamos convivendo, ele iria mostrando que realmente ele havia mudado e que era de todo o coração. Esta mudança era a metanoia que descreve nas Escrituras, a mudança total de vida. E ali, a nossa família foi transformada e restaurada. Todo o amor, toda a fidelidade, confiança, no dia em que tivemos ela completamente entregue ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Em 2005, eu fui estudar na Faculdade Luterana de Teologia. Lembra que eu falei para minha mãe que eu queria servir ao Senhor Jesus quando eu crescesse? E lá fui eu. Lá na faculdade também conheci o meu marido. Em 2008 nós nos casamos. Em 2009 iniciamos o nosso ministério missionário pastoral juntos. E Deus assim tem nos cuidado e abençoado até hoje, onde servimos na igreja a Ele. E não só isso, Deus nos deu uma bênção muito grande. Uma não, 3. Ana, Isaac e Samuel. 3 bênçãos maravilhosas que o Senhor nos deu. 3 filhos dados por Ele. E eu gostaria de encerrar esse meu testemunho com o Salmo 22:10. Esse é o salmo que permeou toda a minha vida de fé até aqui. E ele sabe por quem foi me dado? Pela minha bisavó. Sim, aquela que orou por mim. No dia da minha confirmação de fé a Deus na igreja, ela me deu este salmo num cartão que dizia: desde o dia em que eu nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, passe adiante, mande para suas amigas. Vamos, através do nosso testemunho de vida, também mostrar que este Deus existe, Ele é verdadeiro e é fiel. E pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida também e a vida de tantos outros que ouvirem da sua palavra.